Amigos e amigas, agradeço muito aos acessos aqui no nosso canal e agradeço por se inscreverem no canal e solicito, reafirmo que, por favor, por gentileza, se inscrevam no canal, deem o apoio aqui ao nosso trabalho. E já atenderei alguns pedidos e propostas de assuntos. O pessoal, várias pessoas me sugeriram que falasse hoje sobre os Messias Salvadores da Pátria. É um bom tema na conjuntura que nós vivemos hoje. É preciso perguntar o que é um Messias. Messias, de acordo com as grandes mitologias, significa aquele que vem do céu, que vem do ambiente divino, com propostas, com tudo pronto para salvar os coitadinhos que precisam de salvação, precisam de mãos e braços fortes que os ajudem a se levantar. Notem bem que no tempo de Jesus, essa figura do Messias era muito forte. Mas Jesus sempre rejeitou essa ideia, essa proposta de ser Messias. Quando ele aceitou a ideia do messianato, de ser um Messias, ele a ligou com o projeto do serviço. Filho do homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por todos. Servir. O projeto dele era servir. Normalmente as pessoas pensam que sempre alguém vai nos salvar no momento de crise. Por exemplo, salvar o Brasil no momento de crise que nós vivemos agora. E já tivemos alguns messias no Brasil que, em vez de salvar o Brasil, nos colocaram em perdição, nos enterraram ainda mais. Ao longo da história nós tivemos alguns messias. Para não recuar muito na história, eu lembrarei de alguns. Por exemplo, o caso de Fernando Collor de Mello. Em 89, pintou de repente Collor de Mello. Outros estavam nas pesquisas lá na frente e apareceu Collor de Mello. A grande maioria da população brasileira nem sabia quem era Collor. Mas ele logo pegou como um Messias Salvador. Um jovem, né, um jovem atlético. Né, o Messias tem que ter essas aparências assim todas. Um sujeito sarado, um sujeito bonitão, né, que tenha alguma relação com o Salvador. E pegou. Collor entrou aí com 1,5%, 4% nas pesquisas e venceu as eleições de segundo turno. E deu no que deu. Collor, de Messias, se tornou Satã da pátria. Foi expulso do poder. Recentemente apareceram outros Messias. Um outro que apareceu foi o tal de juiz, ministro Joaquim Barbosa, se tornou até presidente do Supremo Tribunal Federal, virou um Messias imediatamente. Elaborou um mensalão, um projeto de limpeza do poder, né, totalmente falso. Né, hoje há dúvidas e a história ainda examinará essa questão do quanto Joaquim Barbosa se tornou um Messias de pés de barro, um Messias falso. Né, e Joaquim Barbosa, né, foi triplamente pés de barro. Uma, como pobre, filho de lavadeira, filho de pedreiro, era para ele ser fiel aos trabalhadores, ser fiel aos mais humildes. Traiu. Outra, por ser negro, e como negro, um dos mais discriminados do país, como negro, ele exatamente conseguiu a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, traiu os negros, porque os negros, na grande maioria desse país, são pobres. Ele traiu também os negros. Como ministro, né, empenhado na justiça, Joaquim Barbosa deixou muitas dúvidas quanto ao trabalho dele. Trabalho absolutamente construído sobre areia, sem nenhuma solidez teórica, sem nenhuma solidez com base nos fatos, nos autos, nos exames das condenações que ele fez. Daqui a alguns anos, quando os pesquisadores se defrontarem com a história, perceberão o quanto Joaquim Barbosa foi um Messias pés de barro. Não levou a lugar nenhum. E finalmente agora temos um outro Messias. O Messias de hoje é Sérgio Moro. Sérgio Moro, eu já falei em outros vídeos aqui, e lá no meu blog cartasproféticas.org há algumas considerações e algumas informações sobre as ligações que fazem de Sérgio Moro outro juiz
outro Messias, pés de barro. Se não, vejamos, o Sérgio Moro, diferentemente de Joaquim Barbosa, não sabe o que é pobre, nunca conviveu com os pobres e conheceu o pobre pela primeira vez aos 30 anos de idade. Andou de ônibus aos 18 fazendo festa, ônibus esses urbanos, transporte de trabalhadores, andou aos 18 anos e praticamente num ambiente de turismo. E Sérgio Moro ainda treinou para fazer o que ele faz num projeto encomendado pelos Estados Unidos. E o seu treinamento foi feito no Departamento de Estado dos Estados Unidos, que prepara sabotadores para o mundo inteiro com interesse no petróleo. A esposa de Sérgio Moro advoga para uma empresa concorrente da Petrobras, a Exxon holandesa. Então, Sérgio Moro é um Messias de tremendos pés de barro, um falso Messias. Messias que pintou aí, que o pessoal diz que agora esse vai salvar a honradez, salvará a ética e salvará a pátria brasileira. Interessante que Messias sempre tem uns sub-messias, uns Messias desdobrados. Ao lado dele, no passado, não tão distante, no ano passado, apareceu, por exemplo, o Eduardo Cunha. Esse pessoal que apoia o Sérgio Moro dizia que somos milhões de Eduardo Cunhas. O que deu? Nada. Depois apareceu o japonesinho da Polícia Federal, sempre ao lado das grandes figuras que eram presas pela Lava Jato. Lá está o japonesinho. O que deu? Deu que o japonesinho também está condenado pela justiça como corrupto. E assim vai. Os messias conseguem os seus messiazinhos ajudantes, os seus submessias, os demiurgozinhos, que depois não dão em nada. Então, meus amigos e minhas amigas, precisamos abrir os olhos. Ninguém salva uma pátria aparecendo do nada. E para terminar, é bom que se afirme que esses messias, como Collor de Mello, como Joaquim Barbosa, como Sérgio Moro, sempre são apoiados pela grande mídia tradicional, que faz parte de uma parcela minoritária dominante da sociedade brasileira, do mundo dos 1%. Eles são sempre encomendados, apoiados, projetados nos laboratórios da classe dominante, da Casa Grande, como diria Gilberto Freire, para enganar o povo, para manter a classe dominante sempre no poder. Então, abramos os olhos com os messias. Eles sempre têm os pés de barro. À primeira vista, os seus pés não aparecem. Só aparecem quando eles caem. E caem muito rapidamente, mas antes de cair, eles prejudicam imensamente o país. Ninguém é messias de ninguém. E Messias sempre é pés de barro, reafirmo, e Messias nunca salva a pátria, enterra a pátria. Esta pátria só terá solução, só terá salvação com a participação do povo, com a participação de todos. E dessa crise agora, se percebe, nessa crise, que muita gente está se educando para salvar essa pátria. Ou nos salvaremos juntos, ou nos pedaremos juntos ao lado dos juízes e dos Messias pés de barro. Por favor, se inscrevam lá no nosso canal e acessem o nosso blog cartasproféticas.org. Abraços críticos e fraternos.